Olá, gente, boa noite. Eu sou o Guilherme, fonoaudiólogo da Serencena, e hoje a gente vai fazer um bate-papo com a psicóloga Liliana Waba, tá? Ela é a coordenadora do setor de psicologia aqui da Serencena. Vamos esperar ela entrar aqui e a gente já inicia a nossa live. Boa noite para todo mundo que está entrando, tudo bem? Vamos só esperar um pouquinho que a Liliana já está entrando. Ok. Gente, eu vou repetir isso no final, tá bom? Mas amanhã, no Facebook da Serencena, para quem ainda não segue a gente lá, vai ter uma apresentação com a Dina Love, uma cantora. Ela fez todo um repertório bacana, tá bom? Para trabalhar um pouquinho essa questão da doação da Serencena, a gente precisa muito da ajuda de vocês e vai ser um super show, tá bom? Então cola lá depois. Muito bom. Olá, boa noite, tudo bem? Muito bom. Deixa eu ver se a Liliana tá aqui já. Pera aí, vamos lá, cadê? Aqui. Olá, boa noite. Milagre! Tudo bem? Entrou! Entrou, falei que dava certo. É, Muito bom, gente. Então, finalmente nossa convidada chegou. Vamos começar a live, né? Como eu já estava falando antes. Então, a Liliana, ela é doutora em psicologia, pós-doutora na Faculdade de Medicina da USP, professora da PUC São Paulo e membro da Academia Paulista de Psicologia e da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, né? E também é coordenadora do setor de psicologia da Serencena. Tudo bom, Liliana? Boa noite. boa noite, Guilherme. Muito bom, obrigado, boa noite também. Então, ó, eu queria, então, que você contasse um pouquinho desse cenário atual que está todo mundo passando, né, desse momento presente, e depois contextualizar um pouquinho isso tudo no contexto dos afásicos, né, dos nossos alunos. Guilherme, perfeito. Nós estamos vivendo um momento especial para todos. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Tá, o som tá bom? Tá, agora tá. É. Mas eu gostaria de fazer uma rápida apresentação da nossa equipe, Claro. que já foi feita. Mencionar Cássia Navarro, Celso Lemes, Cláudia Niemeyer, Elisa Bandi, Fátima Monteiro, Fernanda Papaterra Limonge, que já esteve falando aqui, Guilherme Zaramella, você, a Michele Ayed, o Nicolas Waba, que também já falou, Vanderlei Alves Júnior, que estará na Na live live de amanhã, né, com a Dina de Love, eu tava amanhã, falando já antes de você entrar. e mencionar a nossa grande dama da fonoaudiologia, que neste momento ela está num descanso merecido, Ruth Soares Bicudo, que Exatamente. esteve conosco desde o início, junto com a Fernanda, nesse projeto. E gostaria de fazer uma menção também ao nosso primeiro diretor de teatro, quando se fundou a associação, que era uma ONG, primeiro a ser em cena. Primeiro era fazia em cena, a Fernanda já explicou um pouco como que ela trouxe no consultório. No momento que se criou esta associação, que chama Ser em Cena, o nosso primeiro diretor, junto com o Nicolas esteve presente, sempre desde o começo, foi o Saliba Filho, que tem uma peculiar capacidade de empatia e ele deu o tom da Ser em Cena que perdura até hoje. Bem, o que acontece nesta pandemia quarentenada e aberta? Porque é uma semi-quarentena, é um lockdown que deixa de ser lockdown, muito se discute o que tem que fazer, como tem que fazer. Agora, certamente afetou todos nós. Afetou no fechamento, dentro, cada um, de certa forma, mais ou menos isolado,
dentro do seu âmbito particular. Ou seja, Uhum. nós transitávamos mais facilmente entre o público e o privado, ele se retirou para o privado. O público permanece para essas comunicações. Todo mundo diz que está vendo um monte de live, de Zoom, e por aí vai. Agora, tem pessoas, ou mesmo pelo celular, tem pessoas que não têm esses recursos. Então, nós temos que pensar que parte da população, nós somos uma população privilegiada. Eventualmente, eu estou agora numa casa, alguém está num apartamento um pouco maior, outro tem um monte de aparelhagem, computadores que têm um contato com o público. Agora, tem pessoas que estão realmente, claro que essas pessoas de baixa renda, geralmente são aquelas que também circulam mais na rua. Então, tem esse paradoxo. Ela está fechada, não tem toda essa aparelhagem, mas por obrigação ela circula mais na rua. Uhum, com certeza. Ainda, não é? Ainda que ela circule, ela não circula como sempre, ela tem medos. Tem pessoas que trabalham, por exemplo, com afazeres, com tarefas diaristas e que já têm 50, 60 anos, tem medo de circular, de pegar ônibus, agora está se abrindo mais. Então, é uma sensação de angústia, de incerteza. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você tem uma situação de incerteza, tanto em termos de saúde pública, em termos econômicos, em termos de convívio familiar, como que vai ser, namoros, vai perdurar, não vai perdurar, o que, que vai acontecer com aquela pessoa que está Nem longe. me fala. Uma ansiedade existencial muito grande, que é esse fechamento e essa incerteza e essa insegurança. Uhum. Vamos falar que o ser humano é pautado pela incerteza, mas nós criamos parâmetros que funcionam mais ou menos bem. É o que a gente chama de uma vida normal. Jung dizia sobre os normais, né? Me mostre o normal e eu vou tentar curá-lo imediatamente. Quer dizer, nós nos apropriamos de uma normalidade, porque sem isso você não existe. Você, e em cima dessa normalidade, tem condicionamentos para dar uma noção de perdurabilidade. Eu tenho uma história, eu estou aqui e eu vou e tenho meta, né? Mais ou menos preenchíveis. E eu tenho alguma margem de que isso vai se processar de alguma maneira. Bem, uma situação de pandemia, a última foi qual? A gripe espanhola, já teve outras, SARS e tudo, mas com este alcance no nosso século novo, ela traz uma sensação de que aqueles parâmetros de segurança eles se romperam, aparentes que eram, Uhum. ninguém vive na segurança, não é? Eu estou aqui amanhã, não sei onde eu estarei, ou o que é que vai acontecer, mas, como eu disse, a gente traça isso para o nosso eu ter Estabelecer limites, né? limites, ter um senso de que eu existo e vou existir amanhã, porque senão é uma lei da sobrevivência. Não? Agora, quando o coletivo ele está tomado por uma situação desta que afeta cada um de nós, certamente traz muita ansiedade. Ansiedade é aquele medo não reconhecido. Eu não sei como combater. Como que eu combato esse vírus? Nem se sabe direito como que se adquire imunidade, nem se sabe se alguém vai ser acometido, fraco, forte, letal. Isso Uhum. é né? É uma catástrofe, porque eu não sei. Aí eu digo, bom, escuta, isso vai demorar meses, é melhor já adoecer logo.
como eram alguns políticos diziam. Mas não é, nós sabemos que não é assim, que ninguém sabe como vai adoecer. Transportando isso que todos nós vivemos, não é, Guilherme? Fala. Não, eu só ia pedir, antes de você falar um pouquinho no contexto. Tô vendo aqui que tem gente que não é profissional da saúde e afins, né? Só para contextualizar um pouquinho o que é a afasia, né? Eu acho que seria importante. Bem, eu não me preocupei em contextualizar a afasia muito, porque a Fernanda já contextualizou, mas vamos Não, mas de falar forma bem breve, né? o que é afasia. E aqui vem o título que a gente deu para a nossa fala, não é, Guilherme? A nossa fala era o que dizem os que não falam. Por que não falam? Bem, primeiro transportando a situação de fechamento, vamos chamar lockdown parcial, que seja, mas acho que lockdown é uma palavra significativa, porque é fechado, estar encerrado. Uhum. Lembra um pouco o Sartre, o Iclô, não é? E algumas famílias estão vivendo isso. Algumas famílias, elas estão se redescobrindo, que bom, mas outras estão se trucidando. Nós sabemos disso. O Destruindo. inferno são o inferno dos outros do Sartre, não é? Fecha duas pessoas que já não se dão bem, elas não se aguentam. Sim. Então, isso é terrível. Não é? Agora, vamos imaginar o que é essa situação de alguém que vive isso não numa pandemia, quando os outros estão livres e soltos. E essa pessoa, por uma circunstância trágica da vida, um acidente vascular cerebral, uma condição encefálica, uma infecção, um traumatismo Um traumatismo. decorrente de acidente, essa pessoa subitamente acorda em lockdown. Por quê? Porque o que nos caracteriza é a comunicação. É a linguagem, que não é só a palavra, é uma linguagem, que claro que tem a linguagem gestual, que vamos falar dela, mas é uma linguagem que opera o trânsito entre eu e o outro. A afasia, ela acomete o cérebro de uma forma que se constitui uma perda total ou parcial dessa fala, dessa linguagem. A pessoa consegue operar construtos mentais, mas às vezes eles também ficam um pouco abalados. Por exemplo, não é, Guilherme? Você é especialista em fonoaudiologia, então vocês estudam muito isso. Vocês fazem um diagnóstico. Que áreas estão mais prejudicadas? Sim, vendo a função também, né? A Não é? compreensão, a missão, e tem Isso, N singularidades dentro dessas duas isso, isso questões. que é uma discussão interessantíssima que vocês estavam vendo profissionalmente, que é uma funcionalidade total. Não é mais tão localizado, mesmo que haja áreas de lesão que vão trazer uma afasia estudada classicamente por Luria. Freud estudou Sim, afasia. com certeza. Ele estava muito interessado nisso. Então, o que acontece? A pessoa ela pode pensar, muitas vezes o raciocínio abstrato também fica prejudicado, porque são os lobos frontais temporais que estão ali de alguma forma acometidos, mas ela sabe o que ela sente, o que ela pensa, mas ela não consegue transmitir. Ainda que ela não tenha um pensamento abstrato de ler, sei lá, Kant ou por aí vai. Mas ela tem uma noção de que ela tem algo para dizer. Agora, não diz, porque a linguagem está impedida. É o grande Essa obstáculo. está fechada. Ela está no lockdown, o quê? Existencial, porque nossas existências elas estão aí para trocar experiência com o outro. O ser humano, o historiador Harari estuda o Sapiens e tudo, e ele traz isso muito claro. O Sapiens surge com a narrativa.
uma possibilidade narrativa. Então, essa pessoa perde essa possibilidade de uma narrativa. E mais, ninguém está interessado em ouvir-la. Por quê? Essa que é uma questão. Por quê? Porque é difícil, porque você vai ter que se aproximar do outro de uma forma diferente. E nós temos tendência a seguir iguais. E aí depois a gente fala um pouco da sociedade acelerada. Tá? Fala, você vê o que Não, foi é perfeito. importante falar. Essa questão desse paralelo, né, do momento atual, com esse lockdown, às vezes, que o afásico vive, né, que ele encontra essa barreira mesmo, né, é muito relevante, porque a gente percebe na ONG, né, muitas vezes, a situação de vulnerabilidade, assim, que chega a essa pessoa nesse sentido psíquico mesmo, né? Sim. E eu queria que você fizesse um paralelo agora também com o nosso trabalho na Ser em Cena, né? Dentro dessa contextualização, né? Do ser afásico. Primeiro, o nosso trabalho é ótimo porque tem gente jovem e gente mais velha, não é? Aqui tem um encontro entre jovem e o velho. Então é muito bom porque os jovens revitalizam e estão ali atentos. Você é um acadêmico, não é, Guilherme? Então você está atento também às Mestre nossas pós-graduado, sim, com certeza. conversas. A Fernanda é uma pessoa que participa muito de congressos internacionais. Referência na área. A Fátima, que é a nossa neuropsicóloga, ela também, ela é da Unifesp, e ela é uma pesquisadora também acadêmica e clínica. Então, essa junção de academia e clínica. E depois eu vou falar do teatro, que é o nosso cerne. Agora, olha que interessante. O que é a Ser em Cena? A década do cérebro, ela cada vez mais se estuda tomografia computadorizada, ressonância magnética, imagens, ressonância magnética funcional, todas as combinações de imagem por computador. E tem algo que eu recomendo a todos olharem o site, que é uma coisa maravilhosa, que é o conectoma humano. Você vê todos os desenhos de circuitos cerebrais, considerando que um cérebro humano tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios, cada um tem aproximadamente 10 mil conexões. Numa lesão, alguns neurônios se perdem e algumas conexões também. Tem a plasticidade cerebral, que traça outros caminhos, mas alguns se perdem. Agora, com toda essa imagem, com tudo que a gente pode olhar de desenhos no cérebro, alguém consegue capturar a experiência? Não. O que é experiência? A Ser em Cena, eu acho que ela nasceu justamente ser em cena, para recolocar as pessoas que saíram de cena, porque elas saíram da vida cotidiana. São pessoas que estavam ali, profissionais, alguns de sucesso, maridos, esposas, namoradas, estudantes. Infelizmente, tem jovens que Muitos jovens. têm essa condição. E a vida se interrompeu. É claro que não deixaram de experienciar e não deixaram de viver, a não ser quando estavam gravemente no hospital. Mas aquela vida interrompeu. E a experiência dessas pessoas ficou restrita a familiares com boa vontade, amorosos. Felizmente, muitas dessas pessoas têm familiares e amigos amorosos que estão juntos. Alguns não têm. Alguns não têm porque não têm família, outros porque a família está longe, outros porque a família não se importa, outros porque
realmente estão sozinhos. Então, essas pessoas saíram da sua cena, seja qual for. Ser em cena é reintegrá-las tanto no palco, porque o palco dá um lugar, dá um olhar. E nós sabemos como somos, não? Vamos dizer, na nossa cultura, os ocidentais. Nas sociedades tribais ou antigas, ou naquelas pequenas comunidades, o louco da aldeia, o estranho da aldeia, a não ser que fossem os leprosos mesmo, com essa doença contaminante, eles eram integrados de alguma forma. Nós não. Nós não queremos saber de quem tem uma dificuldade. Quanto mais você passa, se diz, que pena, olha só como que aconteceu, depois já esquece. Imagina você querer saber dessa pessoa, quem ela é, o que ela vive, a riqueza que ela tem de comunicação, de alma, de vida, de experiência. Uma experiência paradoxal, no limite. Mas nesse limite, essa pessoa tem abertura. Às vezes ela pode ter uma abertura que nós não temos. Uhum. E eu vou falar depois algo que a Elisa chama a atenção, que eu acho bem importante. Então, eu acho que a Ser em Cena, Diga. o intuito foi, por meio do teatro, trazer um dizer. E, claro, é isso que eu tinha dito. A fazia não corta totalmente a fala, não é, Guilherme? Alguns falam palavras, frases, outros não falam nada. Mas é Tem. engraçado isso, só, desculpa, fazendo um adendo na fono, né? Falou. É engraçado, às vezes, como mesmo a pessoa que não tem tanto um comprometimento de fala, como as pessoas às vezes não têm paciência, né? Então, às vezes a pessoa tem uma nomiazinha assim, que esquece uma palavra ou outra, dela fica tentando resgatar. Enquanto isso, muitas pessoas, interlocutores, já querem. Ah, você quer dizer isso? Não, é isso, é aquilo. Não dá um espaço para a pessoa, né? E isso, as pessoas com uma afasia, digamos, leve, assim, né? Essa falta de capacidade de interlocução com o outro, porque essa pessoa que deu um lapso e o outro não tem paciência, ela está comunicando uma vivência e um afeto importante que pode transmitir uma experiência que ressoa em mim, mas eu nem vou dar atenção. Esse é um problema que acho que extrapola a afasia. Eu acho que a nossa sociedade é um tanto afásica, porque ela perdeu o dom da palavra. Não só porque tem. E não é a palavra, é a linguagem, né? Uhum. Tá bom, não é só porque tem. Tudo é rápido, tudo imediato, mas a capacidade de dar sentido ao que eu estou falando. As pessoas falam qualquer coisa. Parece que alguns só é narcísico, gosta de se ouvir falar. O pior é esse que gosta de se ouvir falar. É insuportável. Então eu prefiro muito mais ouvir uma pessoa que dá pausas do que aquele que não dá pausa nenhuma. Numa verborreia nonsense, não é? Exatamente, com certeza. Esse poder da escuta, né? Eu acho que a sociedade vem perdendo muito ao longo do tempo. Então, que escuta é essa? Como que nós ouvimos o outro dentro da sua peculiaridade, singularidade, com sua condição existencial? Acho que a Ser em Cena resgata, para mim, resgata a experiência. Aqui eu estou vendo alguns, não dá para ler tudo, mas olha, acolhedor, empatia, sim, tem acolhimento, tem empatia e tem amorosidade, mas não basta. Eu não, porque acolhimento, sim, bom, vamos acolher, tem um espaço acolhedor, mas não basta. Essas pessoas não,
claro que ficam muito felizes e criaram uma comunidade chamada Ser em Cena, mas não é oferecer só acolhimento e empatia. Isso é o mínimo. É, Com certeza. Qualquer instituição. Guilherme, parece aquela história para o político. Não, mas tudo bem, ele não roubou. Gente, estamos tão acostumados que corrupção é tal, que aí o sujeito vem no robô, pode ser meio incompetente ou muito incompetente, ou ignorante, mas não rouba. Que é isso? Então, acolhimento é o mínimo. É um pré-requisito, né? É, mas eu acho que este lugar, este lugar, hoje se fala lugar da fala, é uma coisa política, mas este lugar de escuta, de interlocução de experiência e de valorizar a experiência do outro. Então, o teatro e foi o intuito da Ser em Cena, desde o começo foi esse, foi a ideia da Fernanda, e assim que se criou esse teatro, com alguns diretores que nós tivemos, e eu diria que a Elisa tem uma peculiar possibilidade de revelar o que o outro tem a dizer dentro da sua condição. Exatamente, de trabalhar, só um adendo, né? Mas eu acho que trabalhar toda essa subjetividade, né? Não necessariamente, e claro que a gente, né? Setor de fono tá lá para isso também, para treinar a linguagem oral, principalmente, mas essa subjetividade através das cenas, da poesia cênica, do teatro, né? Desse universo riquíssimo, né? Das artes. Não é, Guilherme? Agora você tocou esse ponto que é importante quando nós falamos do dizer e da fala, que é o gestual e a emoção a fala, nossa fala, a nossa linguagem surge de expressões emotivas, essas coisas, né? E aí se surge uma fala que tem um ritmo e aí se articula uma linguagem. Mas por isso que é tão difícil, as pessoas se cansam muito, estão dizendo, de comunicação em tela, porque não tem o tridimensional, o sentir o outro, o olhar, o cheiro, tudo isso. Então, é claro que essas pessoas que têm uma dificuldade de linguagem oral, expressividade oral, elas se expressam cada uma de uma forma, com palavras, com gestos, com o corpo, e tudo criando um imaginário cênico, que é que vai para uma estética teatral, em que cada um vai trazer a sua peculiaridade de ator, porque são pessoas que sofreram afasia ou sofrem de afasia em decorrência dessas lesões, mas elas são vistas como são nossos atores e atrizes. Estão, quando vão no palco, e claro que elas se sentem também, esse ser em cena, olhar do outro, o público, a recepção afetiva e reconhecida, respeitosa do público, Uhum, é muito importante para a autoestima, não é, Guilherme? com Porque certeza. essa pessoa na rua é esquecida e marginalizada. Então, de repente, ela tem um holofote. Agora, o que é importante é que ela vai trazer dentro dessa cenário, dessa expressividade, ela vai trazer algo do seu mundo. A Elisa trabalha no teatro e o Nicolas também, junto com a Elisa, captando alguma coisa que é importante para dessa subjetivação, nessa experiência, e transportando isso para que o público, aqueles que assistem, compreendam algo. Pode não compreender tudo,
mas vai compreender que ali não tem uma pessoa. Primeiro, não tem atraso mental. Isso que você disse, como que as pessoas falam com alguém que lhe falta uma palavra? Já lhe dá a palavra, pô, o cara. Já dá, já atribui que tem cara alguma deficiência mental, cognitiva. como se não tivesse processamento mental. Ou, como a Fernanda dizia, se fala alto, se grita. Sim, acho que é surdo. É surdo. Não é surdo. O que é tem impaciência do outro para tentar compreender. Quer dizer, eu acho que resgatar a, a singularidade da experiência em situações paradoxais. Nicolas começou com Oliver Sacks, Fernanda continuou com Oliver Sacks, eu vou seguir com Oliver Sacks, porque quando ele traz essa, eu vou não citar doutorado, o que o Saxon, que a psique permanece ativa, estabelece uma nova identidade apesar da lesão. Eu não sei bem se é uma nova identidade. Eu acho que é uma identidade que perdura, mas que teve um abalo na sua expressão. Uhum. E ele trata das histórias das pessoas dizendo que são histórias de metamorfoses possibilitadas pelo acaso neurológico. Mas são metamorfoses em estados alternativos do ser. Outras formas de vida, eu diria existência, não menos humanas por serem tão diferentes. O terrível das pessoas que sofrem uma condição peculiar é que elas são desumanizadas pelo outro. Elas não são desumanas, mas elas são desumanizadas. Desumanizadas porque, especialmente, como nós não somos mais aquela pequena sociedade que acolhia seus diferentes, nós estamos na performance, na pressa. Retomando o que você começou, seria então a quebra daquela dita normalidade, né? A normalidade, que já virou uma anomalia. Por quê? Para onde que estamos correndo, gente? Com certeza. Para o abismo. Com O certeza. Lohan é um sociólogo que chama que o pós-moderno, seja contemporâneo, sabe, Uhum. ele sofre de excesso de positividade. Nada é suficiente. Então ele adoece. Adoece por excesso de querer mais, alcançar mais, seja ambição, ser melhor nisso, naquilo, performance, atuação. Infelizmente, acomete muitos jovens também, se bem que eu tenho esperança, porque eu vejo muitos jovens sintonizados. Eles têm uma ideia de alteridade, eles se preocupam com o social, se preocupam com o ambiente. Eu vejo que tem isso em muitos jovens. Com certeza. Esse processo, né, de transformação, né, da normalidade do ser normal, né? Isso é muito importante a gente discutir. E eu acho que na ONG a gente tem uma visão bem clara, né, disso tudo. Por É, isso, e claro que o pré-requisito, né, de acolher é importante, mas eu acho que o nosso acolhimento tem uma outra visão positiva nesse sentido, né? e talvez nós acolhemos porque nenhum de nós se acha normal. Você acha? Eu tenho certeza que eu sou. Isso, vamos pensar nisso? Nós somos o grupo de não normais, no bom sentido. Graças a Deus. Por quê? O que acontece com essas pessoas que vêm, que são nossos atores? É uma tranquilidade, não há espanto. Mas isso não quer dizer que não haja empatia com o sofrimento. Vamos deixar claro, sofrimento existe. Com certeza.
Você, fonoaudiólogo, nós, psicólogas, os fonoaudiólogos da equipe, os professor educador de musicalização, educador de psicomotricidade, todos, a nossa administradora geral, todos nós temos uma noção do sofrimento. E tem muito aí, tem um acolhimento, uma empatia por esse sofrimento. Agora, ao mesmo tempo, isso existe, é básico. Sabe? Essa pessoa está sofrendo. A família está sofrendo. Imagina uma família, de repente abalou tudo, toda a estrutura familiar. Então, é um sofrimento. E tem que ter todos os tratamentos que possam ajudar. Nós não somos um centro de tratamento nem de reabilitação, não é, Guilherme? Por isso que a gente anuncia auxiliar de reabilitação. Ajuda via expressividade criativa, teatral, tudo. Da escuta, reinserção social. Inserção social, sem dúvida, inserção social, e tem todo o apoio psicológico e fonoaudiológico. De certa forma, isso não deixa de ser uma reabilitação quando se treina. Vocês trabalham muito, fala. Sim, motricidade, fala, linguagem. Isso, a linguagem não é a fala, é a linguagem que é E a tratada. voz também. A voz Os também. alunos sabem. Eu faço um Olha, ator em cena. Vamos aumentar essa eu voz aí no ensaio. diria que tem uma reabilitação também, um treino de reabilitação e estimulação cognitiva que se faz na psicologia, o atendimento às famílias na psicologia. A psicóloga, a Fátima, ela fica atenta, acompanhando as pessoas, por que não veio, o que aconteceu, se precisa de um encaminhamento, porque teve alguma alteração no quadro, tudo isso é feito, um endosso, é substrato, a psicomotricidade, importantíssimo, trabalhar o equilíbrio dessas pessoas, o ritmo na dançability, a música, que é a prosódia, que ajuda na prosódia da linguagem, tudo Uhum. isso é trabalhado, mas em direção ao que se chama o teatro. Essas pessoas criarem. Cara, essa relação, né? Por falar, pegando um gancho nisso, falando nessa relação daí com o teatro, não sei, como você acha que a ser transforma, né, afeta a pessoa que vai assistir? Porque é muito comum, né? As pessoas depois vêm comentar com a gente, nossa, caramba, que peça! Como você acha que isso bate na plateia, nas pessoas quando vão assistir o grupo? Essa é uma boa questão. Assim, estamos em campanha de arrecadação, não é? Porque nós dependemos de lei de incentivo, estamos na lei Rouanet, sem dúvida nessa retração da pandemia, a situação piorou. Já foi dito que continuamos em contato com nossos atores, participantes, mas sem poder ser presencial. Então, nós precisamos muito das pessoas. Nós Uhum. precisamos que as pessoas nos apoiem, inclusive financeiramente, dentro do possível. E os nossos atores precisam do público quando tem os espetáculos. Claro, já foi dito, não sabemos quando poderá ter o outro presencial. Precisamos muito porque, para eles, o objetivo dessa criatividade que eles exercitam, que eles exercem, é mostrar para alguém, ser visto, ser aplaudido, é claro, tudo isso nós precisamos. Agora, eu diria, e o que a Ser em Cena pode fazer por você, pelo público? O público se emociona muito. De início, tínhamos um público menor e se emocionava, porque eram os parentes, os amigos, todo mundo se emocionava. O público foi crescendo e continuou se emocionando. Em parte por esse sentimento de solidariedade, de empatia, que na rua eu finjo, eu esqueço, tal. Mas convenhamos, as pessoas que vão lá é porque já têm um toque, têm um interesse, tá?
Mas pode ir um desavisado, um que, não sabia, me falaram que tem uma peça, e eu vou. E também se emociona. Talvez é aquele mesmo que na rua passou e não quis ver, ou alguém quis perguntar o endereço e gaguejou um pouco e nem quis ouvir. Se emociona. Por quê? Bom, em parte porque nós escancaramos nossa vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade nos toca na medula. E aquilo Travou que um é normal, pouquinho. né? Pronto, voltou. A vulnerabilidade nos toca na medula. E aquilo que eu esqueço, porque na normalidade eu tenho que esquecer, ou eu preciso, e hoje em dia a aceleração me faz esquecer mais, quando eu vejo pessoas que estão ali com dificuldades de locomoção, de se movimentar, às vezes, aqui a Fátima me disse, superar as barreiras, pessoas que superaram barreiras e que estão ali com alegria de viver, porque uma coisa característica da Serincena é que ela tem um tom lúdico, não? Com Ela tem certeza. um tom lúdico, traz humor e às vezes uma compenetração muito densa. Tem cena, como a Elisa falou, dramáticas, muito densas. E elas são permeadas por coisas muito bem-humoradas. Então, eu acho que nós, com este tipo de teatro, eu vou falar uma heresia, mas não estou falando em teatro, tá bom? Depois a Elisa me corrige, a gente faz outra live e tal, para ver. Eu diria que quase que nós temos atores minimalistas, porque eles condensam um olhar, uma cena, um gestual de uma, assim, minimamente expressado com a possibilidade que eles têm, porque não tem um discurso todo elaborado, nem uma movimentação tão ampla, digamos, em repertório. Agora, nesse repertório cresce a intensidade. Não sei se você concorda com Com isso. certeza, com certeza. E você é um que entra no palco junto, às vezes, não é? É, às vezes eu vou lá dar uma forcinha pro pessoal. Você dá uma força, você está lá e você. Não, mas eu quero dizer, você sente de perto, não? Com certeza. Então Mas e é muito rico também, né? Claro que dentro desse minimalismo, né? Como eles expandem no palco, né? Ficam gigantes assim. aí. Eu E acho que são isso toca muitos muitas pessoas. finalistas, mas são muitos, é um grupo ali. Mas acho que essa condensação do que quase que me remete à minha essência da vida, quase que me faz também pensar não só a superação, a beleza da superação, e eu digo, puxa, eu tenho dor na coluna quando acordo, com a idade também. Dizem que se você acorda sem dor, já morreu, né? Ah, com certeza. Se acordar sem nenhuma dor, já não sei onde que está. Mas quando você vê essas pessoas, você diz, poxa, eles estão ali, têm coragem, tem essa coragem de lutar, essa coragem de estar na vida, e talvez isso emociona, e eu acho que, eu diria, que esse minimalismo da essência. Nós esquecemos coisas essenciais e básicas, porque estamos correndo na positividade. Se diz que a pandemia pode trazer um efeito positivo. Eu não sei em quanto tempo estamos, Guilherme. A gente está com 45 minutos. Hum? A gente Quanto? está com 45 minutos. Vamos. Tá, porque eu não estou vendo o tempo, então Não, já fica está. tranquila. Mas está riquíssima a discussão, por Tá, isso tá quase no tempo. Mas por que eu não estou vendo o reloginho aqui? Você está vendo, ótimo. estou vendo, fica tranquilo. Você é um ótimo entrevistador. Eu vou fazer Muito mais. obrigado. Vou fazer mais com você, tá? Muito Eu vou te chamar obrigado. na psicologia para fazer umas. Quando não tiver live, ao vivo. Bem, eu vou dar então para fechar.
Eu, eu acho que ajuda, talvez nos ajude, reconstruir a palavra. As pessoas reconstroem, teve uma peça, eu estou vestindo a camiseta Reconstruir a Palavra aqui, que a Fernanda também usou. Uhum. Reconstruir a palavra. As pessoas reconstroem a palavra, mas o público pode reconstruir a palavra. Reconstruir a palavra que denote uma existência de um ser que está na vida se preocupando com. Eu, é um clichê, mas falta horizonte ético, um horizonte humanista ético. E agora eu vou dar uma surpresa para o Nicolas. O Nicolas está aí ainda ou já foi tomar um lanche? Tá aqui, eu acho que tá assim. É. Nicolas, uma surpresa para você. Eu acho que você não vai lembrar, obviamente. Com 8 anos, brincando com o Nicolas de palavras. E eu dizendo, Nicolas, vamos falar palavras com N. Ao mesmo tempo, sincrônico, como ao vivo, sincrônico, o Nicolas, eu estava dizendo não, nada, e acabei com nu. Ele estava dizendo, 8 anos, navegar, nuvem, nu. Nós dois emitimos nu ao mesmo tempo. Agora, olha a sequência. O meu nu, não nada, era um nu meio nihilista, talvez do desamparo, sei. Uhum. O nu do Nicolas, navegar, nuvem, era o nu do despojamento. E esse navegar nas nuvens é o que possibilita o Nicolas ser um excelente preparador de atores. Essa visão criativa, né? Da Eu acho, imaginação. da imaginação. E o nu, Muito bom. se nós conseguirmos mudar um pouquinho, o desamparo existencial, já veio com Freud, não, ninguém vai mudar, mas um pouco esse senso e aprender com despojamento. Acho que a ser em cena pode nos ensinar a sermos mais despojados, de alguma forma, na vida. E, para acabar dando um voto a nossos diretores de teatro, Adília Belotti, escritora, tem um conto recente de uma velha que perdeu a palavra pela idade. E ela Uhum. perdeu o som das palavras. Ela ficou no vazio. Então ela decide subir no telhado e ali se instalar. E a família não sabe o que faz. Bom, ela começa a ouvir os sons de pássaros, os sons dos vizinhos, fica no telhado. Fica. É um conto fantástico, claro. E a receber o vento. Então ela cria uma condição de ser, porque ela já não tinha a palavra normal. Uhum. E a família, curiosamente, que já não lhe dizia mais nada, não se comunicava, começa por uma pequena clarabóia, os filhos e os netos, a lhe sussurrar segredos. Então, eu acho que o Nicolas, ele fica nos telhados acompanhando pessoas que estão recebendo o ar e o vento. E quanto a Elisa, eu lembrei do Cartier-Bresson, de um livro dele, em que ele fala do momento decisivo, um fotógrafo fantástico, em que Uhum. né, o momento decisivo é quando a mente, o olho e o coração, eles estão juntos para representar o conteúdo de um evento ou de um processo que se desdobra e serve para comunicar impressões. Isso é o teatro. Isso é Lindo. o que a Elisa faz. Ela tem essa capacidade magnífica de captar os momentos decisivos dos atores e de revelá-los a si mesmos e ao público. E Com certeza. finalizando com Levinas, que diz que nós vivemos, o humano está refletido na face do outro. A face do outro e o olhar do outro. É isso que nos humaniza.
não é? E essa face desse outro, que parece tão diferente, tão estranho, tão incomunicável, ele é um outro, que tem uma singularidade profundamente. Bonito, né? Muito bom, Liliana. Então, obrigado hoje pela participação aqui no canal do Ser em Cena. A gente vai salvar para quem quiser ouvir de novo, porque eu acho que Obrigada a todos, um beijo a todo só para mundo. lembrar amanhã, ó, tem o site da Ser em Cena que eu vi gente aqui perguntando, acho que foi a Flávia, depois eu posso até mandar uma mensagem para você, perguntando como faz para participar. Só entrar no site www.serencena.org.br, lá tem todas as informações, tá bom? E também convidar todo mundo que amanhã a gente vai ter um show do Ser em Cena, né? A Dina Love, uma super cantora com super repertório, lá na página do Facebook da Ser em Cena, tá bom? Só entrar no Facebook, Ser em Cena, amanhã às 20 horas, tá bom? No dia 27. Então tá bom, Liliana, muito obrigado, boa noite, Obrigada viu? a todos que nos acompanharam, um beijo. Guilherme, obrigada. Você é um ótimo tudo, tá? Ah, nossa, eu vou ficar metido assim. Beijo.